Bom dia a todos. Bom, o meu não seria uma palestra, né? Seria mais contar um pouquinho da minha vida, né? Dar um pequeno testemunho. Eu já estou aqui na comunidade há mais de um mês, então acho que seria importante eu falar um pouco sobre mim, uma maneira rápida. Meu nome é Daniel Augusto Longo, tenho 48 anos, nasci na cidade de Porto União, divisa com União da Vitória, divisa de Paraná com Santa Catarina. Desde a minha infância, eu tive uma forte influência dos meus pais, no bom sentido da Igreja Católica. Tanto meu pai como a minha mãe eram muito atuantes na igreja. E desde cedo, então, já comecei a participar como coroinha, ajudava no que era possível. Então, pude receber uma ótima formação, né? Catequese. Comecei a participar de um grupo franciscano também muito cedo. A nossa paróquia era uma paróquia franciscana, então eu tive muita influência dos franciscanos. Falar rapidamente sobre minha infância, uma infância muito boa, muito feliz. Eu tenho 2 irmãs e 7 irmãos, pai e mãe todos vivos, pai e mãe vivos ainda hoje, graças a Deus, com saúde. Mas, crescendo ali pelos meus 11, 12 anos, após uma fase ótima da minha vida, eu teve o problema da separação dos meus pais. Realmente foi algo bastante pesado, desgastante para todo mundo. Eu devia estar ali com uns 12 anos, né? E ali que foi um pouquinho o início dos meus problemas, né? Mas eu havia 2 irmãos menores, eu tinha 12, ainda tinha 2 menores que eu. Pois muito bem, eles se separaram, resolveram ir de uma cidade pequena como é Porto União para a capital de Santa Catarina, Florianópolis, né? Então minha vida deu uma mudada de 180 graus. Chegando lá, tudo novo, né? Tudo diferente, mas ali eu comecei a me envolver com amizades não tão legais e foi o início de eu começar a sair um pouco da igreja também, ali pelos 14, 15, 16 anos. Dei uma afastada da igreja e, enfim, comecei a viver uma vida mundana. Pai e mãe com muitos problemas, família dividida, família toda cheia de problemas, né? Mas também foi uma fase de bastante aprendizado. Passando um pouquinho no tempo, juventude, aí sim, aí eu me entreguei para o mundo, né? Uma fase de bastante rebeldia, nunca aceitei muito, né, a separação dos pais. Hoje eu compreendo perfeitamente, né? Cada um tem os seus problemas, mas na época eu não compreendia. Muita festa, vida mundana mesmo. E iniciei faculdade. Todo mundo sabe, né, o ambiente da faculdade, né, altamente laico, né? Não existe nada de Deus, então eu estava seguindo por esse caminho. Mas sempre eu fui morar junto com meu pai, a minha mãe ficou com outras pessoas, eu sempre tive a boa influência do meu pai, né, que jamais abandonou a religião e sempre procurava me puxar de volta para a igreja, né, mas eu ainda não conseguia seguir os passos dele. Na época também comecei muitas festas, comecei a beber bastante e, enfim, uma vida totalmente afastada de Deus e desregrada. Avançando um pouquinho no tempo, aí sim, entra uma fase bastante difícil da minha vida, né? Fazendo faculdade, ciências sociais, filosofia, iniciei outras, mas não terminei. E veio uma fase bastante difícil da minha vida, né? Que é uma fase de bastante depressão mesmo, uma busca de um sentido existencial do que eu vim fazer nesse mundo, afinal de contas, o que Deus quer de mim? E eu não tinha resposta. Mas a verdade é que Deus estava comigo o tempo todo, porém, eu não me aproximava dele. Eu não dobrava meu joelhinho e pedia, né, o que Deus queria de mim. Então, foi uma fase que eu realmente exagerei, especialmente na questão da bebida. A família ainda continuava bastante dividida, uns puxavam mais para o lado da mãe, do pai, todo mundo sabe como essas coisas são, né? E me isolei do mundo, não queria mais, não tinha mais muito sentido na vida, né?
eu percebi um pouco como que eu estava, minha família percebeu, e eles pediram, então, e eu aceitei de fazer um tratamento. Foi bem difícil para mim, é muito difícil a pessoa aceitar, né, que tem problemas, etc. Mas eu estava tão abalado na época, assim, não via uma perspectiva, não via um sentido. Então resolvi, né? Eu fui para a Fazenda da Esperança, que é uma obra católica, recuperação, né, de pessoas com todos os tipos de problema, desde dependência química, qualquer tipo de vício, ou, enfim. E lá eu permaneci 1 ano, né? Então lá é uma vida mais ou menos como aqui, é rezar, acordar cedo, rezar o terço, bastante trabalho, bastante palestra, muita espiritualidade, uma vida simples, né? No meio, sempre nos sítios também. E foi ali onde eu consegui me reerguer. Passei 1 ano, logo em seguida... Bom, nesse momento eu já comecei a ter contato com o Salvai Almas, com o movimento, né? E comecei a me deixar influenciar no bom sentido, né? Pelos caminhos do meu pai, né? Que sempre foi a minha inspiração. Comecei a frequentar o Salvai Almas, conheci seu Cláudio logo desde o início, assim, bem no início do movimento, e comecei ali realmente reentrei na espiritualidade, né? Pude me firmar novamente, mas o processo assim como o processo de conversão é difícil, o processo de uma reconversão é muito difícil também. A pedido, então, vamos colocar assim, através de perguntas feitas para o Cláudio, então veio uma indicação de Nossa Senhora que eu deveria ter uma passagem no seminário, né? Hoje eu estou com 48 anos, ali eu deveria ter uns 32, 33 anos, mais ou menos. Então foi escolhido o seminário dos religiosos de Nossa Senhora de Sion, que tem casas no Brasil, na França, em Israel. Então, eu passei 3 anos, fiz o discernimento propedêutico, que eles chamam, no interior do Paraná, em Castro. Uma época muito boa, muito feliz. No 2º ano, eu já iniciei a filosofia. Isso foi em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Foi uma experiência muito boa também, mas, assim como tem a espiritualidade, eu também ouvi um lado bem difícil assim que existe dentro da igreja, dos seminários, né, da falta de piedade, etc. Mas não é minha função falar mal aqui, é só dizer que realmente a realidade é muito difícil. Padres assim que não têm piedade, etc. Formadores. E no 3º ano fui chamado para o noviciado já, né? Que seria, ao final do noviciado, seria já fazer os votos temporários, né? De pobreza, castidade e obediência. E nesse 3º ano, eu fiz um discernimento muito grande. Nossa Senhora havia dito que eu deveria passar lá e tentar, digamos, ver esse discernimento, né, para futuramente ser um padre. Mas eu vi que eu não tenho, para mim é uma responsabilidade gigante, muito grande. Acho que Alexandre, Gleidson, todo mundo que está se preparando sabe, né, de como é difícil, e eu vi que eu não estaria preparado. E também ocorreram problemas dentro do seminário, que não vem ao caso falar, né? E eu decidi sair. Não sei se fiz certo, não sei se era para acontecer isso, mas voltei para o mundo, mas sempre daí já com uma espiritualidade muito sadia, né? Uma fase que eu voltei a viver uma vida normal, trabalhar, estudar, mas a gente sempre sente que falta alguma coisa, né? É essa coisa que falta que é difícil a gente discernir o que Deus quer a mais de nós, né? Continuei sempre presente no movimento Salvai Almas, visitei milhares de cemitérios junto com meu pai, com, né, orações, estava sempre presente, ajudava na liturgia da igreja. Enfim, e depois da saída do seminário, novamente, né, mais uma fase de discernimento, o que Deus quer da minha vida, né? E é mais ou menos nesse contexto que eu vim aqui, né? Assim, como só passando, relembrando, como a Fazenda da Esperança me ajudou muito, eu decidi fazer um trabalho de voluntariado. Então, eu fiquei 2 anos, né? Eu estou vindo, na verdade, desse período.
2 anos, né, é um voluntariado, é como viver aqui, assim, né, uma vida simples, uma vida regrada, ajudando aqueles que estão com problemas, que estavam, né, como eu estava, cego, né, por causa dos problemas da depressão, substâncias químicas, e enfim. E dizem que o melhor jeito de ajudar a si mesmo é ajudando os outros, né? Então foi isso que eu tomei para mim, minha família me apoiou bastante e ficou muito contente esse tempo que eu estava lá. Então, para encerrar, o que eu posso dizer é isso, né? A minha vida é uma busca que nem de muito mal comparando com Santo Agostinho, né, que ele fala nas Confissões. Eu estudei outras religiões, estudei judaísmo, estudei línguas, estudei ciências, mas ainda não sei muito bem exatamente o que Deus quer de mim. Então, minha vida realmente é um profundo discernimento, uma vida de busca, né? Espero realmente que, assim como cada um de vocês tem as suas vocações, seus carismas, seus talentos, eu também estou à busca, né, do que Deus, o que poderia ser, né, aquilo que mais me enche de sentido e que pode ser também a realização da minha vida e algo agradável a Deus. É muito difícil fazer o resumo, mas basicamente era isso, né? Agradecer aí o silêncio, a atenção de vocês. Obrigado a todos.